Não tem como falar de toda essa maconharia aí sem a gente falar um pouquinho de modismo, sem entrar um passinho nesse tema. Porque quando as universidades introduziram esse modismo da drogadição e introduziram isso como cultura, né? Curto, eles fizeram isso usando a moda, assim como usam a moda para tudo que não presta. Esse vai ser um tema das minhas próximas conversas, dos meus próximos vídeos, vai ser como que a moda foi infestada por tudo que não presta. Mas nesse momento, a maconharia, a importância de nós destacar que os mesmos grupos que fazem com que a vacinocide circule livremente, cheia de propaganda, agora olha se eles estão fazendo alguma coisa em relação aos resultados de tudo isso. Os resultados negativos, as consequências, sequelas, se estão avisando a população em geral, nada está sendo feito nesse sentido. E assim também nas mazelas de drogadição. De drogadição que eu me refiro ao vilão da maconha, que é um vilão, um modismo que tentaram implantar, que não serviu para nada, mas tentaram implantar, e tem as pessoas que são fracas e elas caem nisso e elas acham que estão abafando, quando na verdade elas só são mais uma pessoa sequelada, uma vítima do sistema, uma presa fácil, tá ali inutilizando a sua própria vida, achando que está usando o cigarrinho da imaginação, quando o que acontece não é isso. E a gente pode acompanhar os casos, como eu já fiz alguns vídeos falando, principalmente no Instagram e na minha página, os casos que eu estava acompanhando, a progressão e os resultados que isso tem na comunidade que eu vivo. Hoje o objetivo não é falar desses casos, mas eu até posso citar alguns deles, que são pessoas envolvidas com artes liberais, pessoas incríveis, pessoas sensacionais, alto poder criativo, que não são construídas com mais um baseadinho, simplesmente são destruídas por uma sequência de baseados que usam e não servem para mais nada, destroem o seu poder criativo. E as consequências são o quê? Assistencialismo, aquela vitimização de se fazer de coitadinho, e aí vem uma carreta de coisas em cima, onde que as pessoas que convivem perto, as famílias, são treinadas para absorver essa mazela toda da maneira que o Estado quer, que é nunca se livrar dessas pessoas, que elas nunca tenham vida própria, que elas realmente sejam dependentes desse contingente que eles têm que colocar no mercado de drogas, de todas esse comércio, esse e-commerce, né? Porque já entra no Brasil, tanto tem que ser distribuído aqui, tanto passa por aqui e segue em frente, com apoio das polícias, com apoio dos infiltrados dentro das polícias. Não estou falando que toda a polícia é essa porcaria, essa drogadição, mas lá, digamos que estão meio a meio. E Santa Catarina salva-se um pouco. Como que está Minas Gerais? Tenho dados que Minas Gerais está indo muito bem. Então nós temos que começar a se espelhar no que nós temos dentro do país que está indo bem. E se não tem o suficiente aqui, a gente chama o Bukele para dar um conselho. Chama o presidente de El Salvador. Chama ele para dizer o que se faz para se decretar o estado de exceção. Mas a gente não vai deixar os nossos filhos entrar nessa, que o meu filho agora tem que respeitar o cigarrinho, o baseadinho de quem faz tudo que não presta e não respeita ninguém.
porque senão vai vir a instituição, vai invadir minha casa, vai levar o meu filho, porque coitadinho do Serginho tá sendo criado. Uma pessoa tão perigosa quanto aquela Meg, meu Deus, ela é muito perigosa, não tem o que fazer. Olha o ponto que a gente chegou. Olha o que está acontecendo dentro das escolas. Quando eu comecei a ir reclamar de algumas coisas na internet, eu não imaginei que a gente ia chegar nesses níveis que estamos chegando em Santa Catarina. Eu nunca pensei que a agenda do meu filho, que tudo aquilo que era uma realidade para mim, num piscar de olhos seria uma realidade no país todo, no meu estado. A gente pensa que é só a gente que está com esses problemas e não conhece as origens. Aí você avalia um pouquinho, você vem para a capital, você está na Ilha da Magia, onde a maioria dessas professoras são tudo maconheira e contam vantagem sobre isso e falam para as crianças a favor disso. E se alguém falar disso, elas se sentem discriminadas e querem criar todo um problema em relação a isso, porque elas acham que elas estão bombando, que elas estão abafando. Que a Meg, que parecia ser uma profissional da beleza muito competente, é uma pessoa muito careta. A Meg é muito careta. Essa foi a palavra que um bêbado de merda usou para me definir. Ninguém nunca me definiu na minha vida com uma palavra dessa. Careta. Só mesmo aqui na Ilha da Magia, para um bêbado definir a minha pessoa, né, com essa palavra. Eu já fui definida que eu posso ter caído de algum outro planeta, que se descobrir do lugar que eu vim buscar mais 12, essas coisas. Mas nunca uma falácia dessa de me achar careta. Então, eu assumo esse elogio tão maravilhoso que eu ganhei desse bêbado de merda, que eu seria a pessoa mais careta do mundo, porque para ele não serviu os dias que eu perdoei ele por toda a bragerada dele na porta da minha casa, na frente dos meus filhos, na frente da minha mãe, sempre passando a mãozinha na cabeça porque estava toda a família que não vale nada também ao redor, né, Coquinha? Né, gentinha boa da Costa da Lagoa? Então, tudo que eu tolerei não serviu para me chamar de super da hora. Não, eu sou uma pessoa muito careta. Sim, careta. Graças à minha educação supipa que eu recebi na minha infância, das minhas professoras. Eu tenho algumas que eu lembro com muito carinho. Minha professora de ciência, a Carly Rosset, foi mulher de um prefeito. Mulher de um prefeito, lá da cidadezinha pequenininha de Alto Bela Vista. A minha querida, que foi a prefeita de artes, ela era a professora Kátia Tesman. E a inesquecível Luísa Fontes Duarte, que cuidava de todas aquelas turmas na escolinha isolada de Linha dos Vicentes. Um paraíso. Paraísos tão lindos quanto Lagoa da Conceição, onde eu estou agora. Só que, lá nesses meus paraísos, a gente era raiz. A gente é raiz lá. E a gente não tem essa permissividade que se criou, né? Pelo modismo. Um modismo para absorver tudo que não presta. Porque a partir do momento que eu estou na escola, se as minhas professoras, as 3, se reunissem para pegar os cadernos do meu filho, a maneira que ele começou a escrever por causa de uma lunática, uma maluca total, que começou a implicar com o sotaque do meu filho aqui na ilha, e que ele tinha que falar sente, não sei o quê.
E o piá começou a escrever cada coisa, porque daí como ele falava assim, ele achava que tinha que escrever. E aí bagunçou a ideia dele de uma maneira, que não é o tema do vídeo hoje, mas eu gostaria, já que eu toquei no assunto das minhas professoras, de tocar um pouquinho nesse assunto. Porque essa professora era maconheira. E é aí que mora o maconharia, o assunto da nossa conversa de hoje. Se a minha professora pegasse aquele caderno da maneira que o Serginho estava escrevendo, elas iam determinar não um crime contra a criança e adolescente, elas iam determinar um crime de lesa humanidade, de lesa pátria. Querer implantar esse tipo de coisa como se a gente fosse umas besta quadrada, que já não viajou para outros países, que não entende outras línguas, que não sabe as origens de você ter um sotaque mais do sul, mais do nordeste, e aqui eles querem enfeitar tudo, vai enfeitar tudo no caralho, no quinto dos infernos. Maconheira de merda. Tudo que eu construí pagando escola particular pro meu filho, bons professores, foi destruído nesse ano. Destruído. E é incrível, porque o poder desse modismo é tão grande e tão destrutivo que leva o teu filho pro quinto dos infernos mesmo. E ele já começa a dar pitaco no jeito que você fala, no jeito que o pai fala. Aí você manda escrever, não quer escrever. Aí comecei com texto, vai encher um caderno de texto? Sim. E falei contra a professora maconheira? Sim. Ela é um caso de tribunal. Eu não levei para tribunal ela, porque eu já tenho muita coisa em tribunal para resolver. Mas se precisar, se necessário for, se esses juízes de merda resolver encher o meu saco, eu vou pegar esses cadernos, essa gente, esfregar na cara deles. E vou chamar a professora maconheira lá e ela vai ter que dar explicação do nível de desnível que chega o setor público de Florianópolis por causa dessa maconha toda. Não chega a entrar numa delegacia e lá tá a marofa toda. Beleza, lá era comigo, né? Mas agora, a questão do meu filho e da língua portuguesa dele, agora ele está fazendo curso de oratória, está escrevendo um pouco melhor, não quer fazer aulas de português para melhorar tudo isso, se sente traído pela professora, se sente traído por essas instituições que estão lá para ensinar e não ensinam, tem revolta. E aí a gente tem que ser mágica e divertida nessas horas. E como que eu vou ser essa moderninha que essas minhas vizinhas maconheiras querem, que aceita a fumacinha, que não liga para um cigarrinho? Responde para mim, doutora Maconha. Responde para mim agora, veja o meu vídeo aí no YouTube e responde para mim, doutora Maconha. Para você é fácil de passar ali e encher a cabeça do Hildo, que já tem um problema de por vida com essa maconha. Ah, não é com essa maconha, é só com álcool, né? E que daí a gente passa na trilha, tá bêbado, vem pra cima da gente, meter a mão na gente. Aí vem o quê? Cadê as instituições de proteção da mulher para me proteger? Eu tenho nojo disso, eu não quero ser agarrada por um bêbado que não sabe o que tá fazendo. Aí vem a doutora Maconha e diz assim, que tem que fumar um cigarrinho e vai parar de beber. Sendo que a gente sabe que não é assim, que isso é uma máscarazinha que usam para querer liberar toda essa droga, né? E fazer entrar. Já tá entrando de 3 quilos aqui na Costa da Lagoa. Você vai querer que entre como? De caminhão? Ah, não tem caminhão aqui, não tem estrada. Tem que ser de container. Também não dá, porque não entra navio aqui. Vão ser uma fila de barco para te satisfazer? Aí tá bom? Aí tá tudo legal? Você tá ajudando o Célio a distribuir aquela maconha fedorenta? Hein, doutora Maconha? Tá fumando essa na sua casa agora?
para distrair, porque a vida tá pesada, e a Meg, que não é moderninha, que tem que poupar as crianças disso e deixar vocês seguir livremente. E aí vem a outra filha do demônio e vai dizer assim, não, porque é tudo família aqui, o que ela quer falar? Que ela quer falar? Porque eu não te pego, né? Porque se eu te pegar, você vai ver o que eu quero falar. Principalmente pra você, que não tem vergonha na cara, não tem decência, não respeita nem seu próprio filho, nenhum dos seus filhos. E vocês todas juntas formam um saco de gato que eu tô sempre falando. E não adianta negar. Aí depois não adianta negar que tá traficando. Porque o tráfico é feito dessa forma aqui. O Estado, ele não tá nada interessado em resolver isso. E nem a polícia, porque senão, a metros de uma delegacia, eu não teria tido problemas com drogados na frente da escola do meu filho. Não teria tido esse tipo de problemas se a polícia tivesse interessada em resolver alguma coisa. A gente faz denúncia, essas denúncias teriam que servir para alguma coisa, mas elas não servem. E ainda esse bando de lesada, débil mental, problema social, tem coragem de botar um pepino de um policial aí na frente, me trazer intimação, porque só serve para entregar intimação mesmo, para dizer pro outro maconheiro, tava de espia aí de tudo que não presta, que ele, que era um pepino, meu Deus, mas imagina dar o meu telefone para uma autoridade igual ele, meu Deus! Ele tava com o telefone do Renato no celular, nós estava lá do outro lado, olhando a drogadição lá na praia dando uma analisada na drogadição que estava acontecendo na praia do Moçambique, e o cara ligando pro Renato, nós lá no Moçambique, e ele aqui na frente de casa, mentindo pro vizinho, né? Drogadição também, que não tinha o nosso número. Meu número tá aí nas minhas páginas, tá por tudo. Eu só não tenho WhatsApp por causa dessa maconheirada do caralho, que não tem o que fazer e fica o dia todo ameaçando os outros, tramando contra os filhos da gente, incomodando. Por isso que eu não tenho WhatsApp. Porque não presta, só presta para fazer esse tipo de coisa. Então não tenho, mas eu tenho outros canais de comunicação, tanto que estou aqui me comunicando. Falando muito bem, obrigada. Sobre todos esses monstros que aterrorizam nossas crianças e aterrorizam a nossa mente. Porque eles são aterrorizados. Porque depois da cachaçinha e dos baseadinhos, é o monstro que impera ali. Ali não impera nada de bom. Não me digam vocês, autoridades, em todas as ciências modernas, quântica, neurociência, psicopedagogia e os caralho, que se botar um monstro que nem o Célio Flix ali, ó, cheio da cachaça nos cornos e mais uns baseado lá para cuidar umas crianças numa sala de aula, que vai dar algo de melhor do que o que deu naquele maluco que entrou com a machadinha lá em Blumenau. Essa é a verdade, não existe outra. Não existe outra. As pessoas têm que se limpar porque elas são conscientes que esse entretenimento delas, elas não dominam, que é vício. Eu convivo com muitas pessoas que não se drogam, que elas usam uma maconhinha e uma bebidinha em certas ocasiões. Convivo com muitas pessoas desse calibre. E são muito diferentes do que viciados de merda, que não vale nada, que passa o dia tramando, incomodando os outros, que acha que pensam, podem ter domínio em tudo que é área pública, em tudo que é lugar, para fazer tudo que não presta, e que a Guarda Municipal de Florianópolis não tem que fazer nada com eles, e sim fazer com a gente, se a gente falar alguma coisa. Eu não quero nem saber. Se eu tô lá na praia e vejo que estão fumando maconha lá na frente dos meus filhos, eu mando se arrancar.
se manda, se manda. Eu falo bem na cara. E que tipo de guarda municipal nós vamos ter? Uma que vai prender eu, que não quero que faça isso na frente dos meus filhos? Ou que vai criar agora, já tem a praia do nudismo, então cria a praia dos maconheiros. Excelente pedida para o próximo prefeito se eleger. Mas aqui na minha área pode ser lá no ponto 16, pode ser lá. Lá é a praia dos maconheiros, bota tudo lá e deixa lá. Lá é um bom lugar para fazer isso, aqui na minha área. Cada área tem aí todo mundo vai lá, faz seu maconhódromo, ninguém se importa e os outros lugares ficam limpos, isso longe das crianças, como tem que ser. Ou estão pensando que vão legalizar aquelas outras coisas que vocês querem legalizar depois de tentar legalizar essas porcaria aí tudo. E vem com desculpa que é remédio, e vem doutora maconha falar em cura. Se isso curasse alguma coisa, não teria mais doença nenhuma no mundo. Principalmente entre os usuários, né? Não teria todas aquelas doencinhas lá. Não vou comentar nesse vídeo, que o tema aqui é sobre a drogadição. O tema é sobre as famílias e a maconha. Como que normaliza isso? Normaliza da mãe para o filho, daí normaliza na comunidade. E aí as outras pessoas não podem falar nada por causa do modismo. E se um adolescente falar contra, daí ele já vira chacotinha de drogado, que começam a fazer um monte de bullying com ele. Ele não pode fazer bullying com os drogados. Agora os drogados podem fazer bullying com ele. E aí, como é que fica? Nesse caso. E aí as vadias desrespeitosas não chegam. Todas essas porcarias que elas implantaram. Elas querem fumar igual umas morcegas. E tá por aí distribuindo, porque a maioria delas distribui. A maioria distribui, elas fazem o e-commerce, né? E elas querem que a gente simplesmente normalize, que os nossos filhos sejam resultado disso, porque é inofensivo. É inofensivo, é só na minha cabeça, que sou uma mulher muito antiga, muito careta, que isso é uma coisa ofensiva, só que é o caderno dessa mãe careta, caderno do filho dessa mãe careta, dessa mãe aí, que o menino não sabia nem escrever mais português por causa do modismo e da professora maconheira. Então, o acúmulo de resultados vai se empilhando, vai empilhando, vai empilhando. Eu tive uma certa tolerância com essa família de maconheiro aí que não respeita a filha, não respeitam ninguém, que vieram me atazanar aqui na porta da minha casa e fazer loucuragem quando tava cheio de cocaína nos cornos. E supostamente a polícia não vai fazer nada, não fez nada, né? Mas isso vai sobrar. É bom que não faça nada. Eu gosto quando não boto para frente meus boletins, não faço o seu trabalho. Porque de pequenas coisas e grandes coisas, a única diferença é de que lado essa polícia está. E daí a gente pode partir para o segundo passo, que é começar a ir atrás dos caras que mandam nessa gente, atrás dos chefes dessa gente aí. E por que estão fazendo isso? Simples assim. Mas então a gente vai deixando. Aí vem essas malucas aí, cheia das drogas nos cornos, porque o problema é a droga, não é síndrome do portãozinho, porque tem uma pessoa que toma remédio, é depressiva aqui na porta da minha casa e fez toda essa balela aí que a gente viveu todos esses anos, porque eles gostam de se divertir com as pessoas de fora. Isso não existe. Ninguém se diverte com a cara da MC Neguinha aqui, da Mamãe Meg. Ninguém se diverte com a cara dela. Essa zumbizada conseguiu
tirar o nosso sossego durante tanto tempo por causa da droga, por causa da droga, por causa da droga e por causa da droga. E por causa da droga que davam para o menino doente, e por causa que eu vi isso debaixo dos meus olhos, porque a própria irmã do drogado me avisou: Meg, com certeza vão dar droga pro teu filho. Eles vão instigar até levar o Serginho para isso. E é uma pessoa que me gosta dos meus filhos, tem uma vida bastante sofrida o suficiente para saber aonde que as drogas levaram as pessoas que ela gostava, que ela gosta, que ela tem que conviver com isso. Então eu podia lavar minhas mãos. Não sei como está a minha família em relação a drogas, mas a gente também não é uma família que ninguém nunca teve esse tipo de problema. Mas a minha posição não muda. Eu sempre fui essa pessoa da hora, que se divertia, se diverte. Tive uma vida badalada, suficiente para falar o que eu quiser hoje em dia. Para falar para os meus filhos a diferença que é você se divertir, que é você saber se divertir, e o que é se drogar, e o que é você querer viver disso. Num planeta lindo, num paraíso como este aqui, e as pessoas ficam banalizando, achando bonitinho. Gente, caretas são vocês. Cigarro não é moda há muito tempo. Bebida em excesso? O que acontece com bebida em excesso aqui com os botes aqui? É só vocês podem retirar os parâmetros das próprias atitudes de vocês. Sai bêbado, quebra os botes, depois gastam para arrumar. É isso. O que acontece com o cara que sai com os cornos cheios de cachaça e um jet ski louco, traça uma linha reta até na lagoa? Se a lanchinha com a família toda dentro não desvia a linha reta dele. Não na linha do jet, nem na linha de lancha grande, na linha de praia. É disso que eu tô falando, gente. E não tem como mudar isso usando drogas. Não tem como mudar isso bebendo. Não tem como mudar isso sendo a pessoa do caralho que você é. Mas você não precisa mudar por causa das minhas palavras. Continue aí. Continue aí. Mude pelo seu coração. Mude pelo seu coração. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as gotinhas de maconha, mas eu não vou entrar. Eu vou fazer um vídeo especial para falar disso. Hoje eu queria falar como que as famílias desse lugar querem mascarar a venda de drogas local, porque a gente tem estratégias locais para distribuição de drogas, regionais, nacionais e que parte para fora do país. Eu queria falar um pouquinho da estratégia local aqui. Qual que é a estratégia local? E quantas famílias que sabem de tudo, quantas pessoas que apoiam que isso entre e ainda acham bonito, de alguma maneira. Pessoas que teriam que ser lideranças na comunidade, ou pela sua idade, ou pelo seu perfil, porque tem muitas pessoas aqui nesse lugar que têm o meu perfil. Senão meus filhos não estariam aqui, nem eu. Que viveram suas vidas e não delinquiram, não... Tem gente que acha bonito, poxa, ter experimentado maconha. Não, é difícil tu achar quem não experimentou. Sim, eu experimentei, fiquei com uma puta de uma dor de cabeça, com algumas gotinhas que pareciam muito tranquilizante na hora. 2 horas depois quase te mata de dor de cabeça. E olha que eu experimentei 2 tipos de gotinha aí. Na época que a minha fibromialgia estava muito me incomodando. E as minhas coisas de água quente, água fria que doía minhas mãos. E secador, esses problemas de cabeleireira. E eu não conhecia o dióxido ainda. Conhecia, mas não fazia as minhas próprias doses, né? E eu usei isso. Agora você quer dizer pra mim, sua maconheira de merda,
que se eu tivesse fumado os baseados aí, eu teria me curado disso. E eu estaria maravilhosa. Como se eu não estou maravilhosa, como se eu não sou maravilhosa. É assim que vocês querem promover? É isso que vocês querem fazer as pessoas se sentir? Só que não, querida, só que não. O plano do capiroto já passou. E por mais que ele tente se instaurar, não tem como. Não tem como eliminar pessoas que estão preparadas para interagir aí. Pelos meus filhos, pelos teus filhos, pelos filhos das minhas amigas e das minhas inimigas. É por isso que eu tenho a minha própria prefeitura, minha própria publicidade, as minhas próprias ideias, e não ando que nem piolho seguindo esse modismo ridículo dessa fedentina, dessa carniça que denuncia o que acontece aqui nesse lugar, que denuncia quando no rancho em frente à escolinha, as crianças estão ali brincando e tem alguém ali se drogando. Quando uma pessoa de idade já não suporta mais isso e fala pro Renato que a costa toda virou isso. Como é que entra toda essa droga? E aí tem que responder? Quem é que é o responsável pela jurisdição? Tem que responder? Isso não pode acontecer sem que tenha uma investigação, sem que entre pessoas a paisana aqui e começa a fazer um bom trabalho. Não para dizer que a Meg não tinha razão. Não interessa o que vocês vão dizer, se eu tenho razão ou não. Eu não perco a minha razão. Pelos meus filhos, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não tenho uma nuvem sobre os meus olhos. Eu não estou caduca, drogada, vacinocídio nos cornos. Aí vem o raiozinho que separa as nuvens lá em cima, as nuvens da geoengenharia, e deixa todo mundo doidão, loucão, burrão, que não consegue mais pensar nada que preste na cabeça. Não é o meu caso. Para mim não importa o que as autoridades vão dizer, se eu tenho ou não razão. A situação da ilha, ela é clara há muito tempo. E quem construiu isso também. Porque quem constrói isso são pessoas como eu. Tanto para parar, tanto quanto para prosseguir se não falar nada, se não fizer nada. Às vezes só falar não adianta. Porque o ataque é assim, ó. Nem todo maconheiro é calminho. Nem todo maconheiro se droga e fica um zumbizinho. Nem todo. Normalmente eles partem para a segunda dose, que é a cocaína, dão uma cheiradinha. E aí sim é um problema para as crianças. E aí sim que é um problema que eu já não posso circular. Porque eu estou prometida do que eles querem fazer comigo. Aí vem a delinquência contra as mulheres. E isso que vocês estão aí dizendo que eu tenho que fumar não sei quantos para ficar mais magra. Que vai ser uma beleza. Como se eu me importasse com isso. Mas não é vocês que estão couro e osso e maconha que esses malucos, drogados, estão interessados em fazer o quê? Em possuir. Mas não é possuir com decência. É agredir. É agredir. Se isso não mexe com o teu coração, doutora Maconha, nada mais mexe com o planeta. Porque se você se colocasse no meu lugar, você não dizia as bobagens que você diz. A gente tem um sol lindo para agradecer todos os dias. E não precisa agradecer todos os dias pela santa maconha de cada dia. Porque nós vamos levar o nosso planeta a pique. E tem pessoas que dizem assim, que não aguentam ouvir tanta bobagem da minha boca, tanta realidade, que da minha boca não saiu uma palavra que presta. Claro que não, para esgoto como você, Xará, para esgoto, que faz coisa de esgoto que nem você, nenhuma palavra da minha boca vai prestar. Mas tá aqui, ó, é por essas crianças, é por eles. E toda a liberdade que vocês tiraram deles por causa da libertinagem de vocês,
seus filhos do diabo, porque tem sim filhos da luz e filhos de tudo que não presta. É que eu tô aqui, ó, gastando toda a minha energia para deixar um histórico. Isso aqui é um histórico. E como eu combinei com o YouTube, eles não podem sequestrar a minha história com Vacino City, nem a história dos meus bebês com o que a gente está vivendo aqui, nem mesmo a polícia. Ninguém pode sequestrar uma história real do que está acontecendo por nenhum motivo. Porque é a minha história. Você pode até não concordar ou não gostar das minhas palavras. Agora você não pode me proibir de dizê-las. Nem plataforma, nem instituição, nem as maconheiras, as donas da maconharia geral. E principalmente entender que é culpa de todo mundo. Não só os que acendem o baseado, os que não fazem nada. Que o lugar perde a elegância, perde a decência, perde as coisas essenciais para um paraíso, como é isso aqui. Paraíso da humanidade. Paraíso nosso, de quem habita, de que tem a possibilidade de viver bem, sem essas coisas.